E aí, pessoal, chegou a hora esperada para a gente falar aí do nosso CRM. Nosso CRM é a funcionalidade, né, o nosso módulo do sistema que vai te dar controle total sobre os leads, sobre os contatos, sobre os clientes da sua empresa, né? E não só te dar controle total sobre esses clientes, mas controle também total para que os colaboradores que trabalham com esses clientes, que atendem esses clientes, né, possam manejá-los do início ao fim, tudo sobre a visão dos seus olhos, né, para você que é dono da empresa e para você que é colaborador, é, controle total do início ao fim de quando o lead entra em contato com a empresa até quando ele vira cliente e você continua aqui gerindo esse lead, né? Então, vamos lá, mão na massa. E a primeira coisa que eu queria falar é, para você chegar nessa visão de tela cheia, basta você usar esse ícone aqui, ó, que fica ao lado do botão de nova coluna. Esse ícone expande a tela e deixa o CRM ocupando a tela inteira. Depois você pode colapsar se você quiser, tá bom? Aqui para o vídeo nós vamos trabalhar com a view expandida, que fica melhor para enxergar o CRM de forma mais ampla. Então vamos lá. Sem demoras, vamos começar aqui falando de todo. Você vai aprender aqui a mexer nesse CRM de cima a baixo nesse vídeo, tá? Então nós vamos falar de cada cantinho aqui do CRM e todas as funcionalidades. E não poderíamos começar diferente a não ser falando das colunas, né? As colunas do Kanban. Esse é o famoso Kanban, onde você pode criar então etapas, né, diferentes para você posicionar cada lead, cada contato, cada cliente da sua empresa. E vamos falar então como que a gente cria uma coluna nova, clicando no botão de nova coluna, bem intuitivo. Você vai dar um nome para essa coluna, então vamos dizer assim, leads descartados. Leads que não compraram e não têm interesse. Vou colocar aqui de vermelho, ó, e essa coluna vai ser criada. Muito bem, da mesma forma que eu criei, eu posso excluir uma coluna. E o interessante é observar que se eu excluir uma coluna que tem cliente dentro dela, tem contato dentro dela, ele me dá a opção, ops, desculpa, é aqui, ele me dá a opção de ou excluir os contatos também ou de transitar os contatos para outra coluna no momento da exclusão dessa coluna, tá bom? E também eu posso editar uma coluna já criada. Ah, quero mudar o nome dessa coluna aqui. Então vou vir aqui e vou editar, tá bom? É, é legal também ver que eu posso arrastar essa coluna e trocar ela de ordem. Então vamos dizer que eu quero que os leads descartados fiquem aqui e os clientes aqui. Então eu faço isso. Você pode trocar qualquer coluna de ordem arrastando ela para o meio de outra coluna, tá bom? É importante lembrar que a primeira coluna é aonde os leads vão ser criados. Então vamos dizer que você está usando aí o software e o seu telefone, o WhatsApp está conectado e você recebeu uma nova mensagem. Vamos dizer que essa nova mensagem é um contato que nunca entrou, que você não tinha salvo, né, no seu CRM. Ele vai cair automaticamente aqui na aba de novos contatos, ok? Então, falamos das colunas, vamos falar um pouquinho das views, né? Pode ser que eu tenha muitas colunas, vou escrever qualquer coisa aqui para andar rapidinho, ó. E aí a visualização começa a ter que acontecer essa rolagem lateral. Então, se eu quiser ter uma visão mais ampla, eu posso usar esse zoom inferior aqui, ó, para aumentar ou diminuir o tamanho, a largura das colunas, né? Então aqui, ó, se eu tivesse um tanto de coluna, caberia aqui umas 10 colunas, vamos dizer assim, né? Agora, se eu for a pessoa que vai ter só 4 colunas, que nesse exemplo a gente vai trabalhar só com 4 colunas, ó, vou deletar essa e vou deletar essa. Eu posso trabalhar com um zoom ampliado, ó, de 125%, que eu consigo ver as colunas de forma mais ampla, tá bom? Nesse caso eu vou deixar 100% para a gente seguir nosso exemplo. Vamos falar aqui agora das views. Observe que aqui eu estou na view Kanban. É a view mais popular, vamos dizer assim, entre os CRMs, né? Entre quem está manejando leads. É uma forma que você consegue ver é, né, o seu business assim de forma mais ampla, né? Seus clientes de forma mais ampla. Mas a gente tem diversas views aqui que você pode alternar, ó, nesse seletor de views, tá? Aqui, por exemplo, é a view horizontal. Ah, não gosto dessa view vertical, prefiro horizontal. Então, temos aqui a view horizontal, onde você vai ver todas as colunas, né? A coluna que tem mais leads do que cabe na tela, você vai rolar para o lado e carregar mais, né? No Kanban,
você rola verticalmente e carrega mais, certo? Então, essa é a view horizontal. Temos aqui a view focada. Sabe aquela etapa que tem muito lead, por exemplo? Essa aqui, público frio? É ruim de ver assim, né? Então, eu quero ver ela de forma mais ampla. Então, eu vou vir aqui para a view focada e aqui eu posso selecionar qual view que eu quero ver. Por exemplo, público frio, né? Ou então, posso clicar aqui mesmo na corzinha, né, da coluna, ó, que ela troca automaticamente. Então aqui eu consigo ver todos os leads dessa público frio, né? Bem como adicionar leads nela. Beleza, então agora vamos para a view funil. Ó, temos a view funil, onde eu vejo um resumo aqui ao lado de quantidade dos meus leads e posso clicar em cada etapa para ver os leads na tela, tá bom? Essa é a view funil. Observe que qualquer ação que eu faço aqui na view Kanban, que é a principal, eu consigo fazer aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu quero mexer nesse menu aqui da coluna, eu posso mexer aqui também, ó, aqui também, mesma coisa, né? E aqui também, beleza? Então, qualquer ação de coluna a gente pode fazer é, em qualquer uma das views. Então, aqui a gente encerrou um primeiro tópico, vamos dizer assim, que foram as colunas e como a gente pode visualizar e manipular elas. O nosso próximo tópico agora é falar dos campos personalizados. Então, bora lá para os campos personalizados. Um CRM, num sistema, quando você salva um contato, já tem lá campos pré-definidos, como nome, telefone, e-mail e algum outro campo padrão, gênero, data de nascimento, né, por exemplo. Mas cada negócio tem a sua necessidade, então cada negócio precisa salvar um tipo de informação diferente do cliente, né? Então, para isso, existem os campos personalizados. Aqui vamos seguir um exemplo que nós somos uma academia, tá bom? Então, para acessar a área de campos personalizados, eu tenho aqui os campos, aqui, ó, esse botãozinho aqui em cima. E eu posso criar, né? Deixa eu arrastar isso aqui. Ó, eu posso criar qualquer campo e posso deletar e editar os campos aqui nesse modal de controle de campos. Aqui eu já tenho alguns criados, tá? Mas eu vou clicar aqui em mais campos só para mostrar que você pode pôr o nome, a descrição do campo, se ele está ativo ou inativo e o tipo de campo. Texto, número, data, se é sim ou não, lista, opção única, telefone. Aqui eu não vou explorar criar cada tipo, porque eu já tenho um de cada tipo criado e a gente vai ver como eles funcionam lá na prática quando a gente entrar dentro dos contatos. Mas o que eu quero mostrar aqui é que você pode criar os campos, editar, clicando em cima deles, né? E deletar. O único detalhe é que depois de criado, um campo não pode ter o tipo alterado, tá? Se você quer alterar o tipo, você tem que excluir esse campo e criar ele novamente. Por quê? Porque já podem ter dados salvos nesse tipo e não vai haver compatibilidade se você mudar de tipo. Então, essa é a área de campos personalizados, onde você pode colocar qualquer informação do seu cliente, né? Na verdade, aqui você não é o espaço onde você vai pôr ainda a informação do seu cliente. Você está criando um espaço para salvar esse tipo de informação do seu cliente. Por exemplo, aqui eu criei um que é percentual de gordura do aluno. Então, eu criei esse campo para salvar qual percentual de gordura do aluno, tá bom? Como exemplo aqui. Então, essa é a área de campos personalizados. Depois de campos personalizados, nós vamos entrar na área de tags, né? Todo CRM precisa de ter uma tag. Tag são marcadores que você coloca nos seus clientes, né? Por exemplo, esses clientes aqui, ó, eles têm tags, ó, tá vendo? Então, aonde a gente cria e controla essas tags? Aqui, pelo modal de gerenciar tags, né? Então, você pode criar uma tag, ó, nova tag, pode colocar uma cor nela, vou colocar essa cor aqui, e pode criar. Beleza. Depois que eu criei, eu posso pesquisar, ó, nova tag, ela vai aparecer aqui. Então eu tenho uma nova etiqueta e uma nova tag. Legal, posso editar a tag, tanto o nome quanto a cor. Ó, beleza? E posso também deletar essa tag. Então vou deletar essa aqui. Prontinho. Então agora aqui nesse modalzinho, né, bem simples, aqui eu tenho as páginas, ó, eu tenho 502 tags, então eu tenho várias páginas, né, de tag. Mas, para você não ficar procurando por página, basta você usar essa busca aqui, que vai ser mais efetivo. Beleza? Então aqui é onde você cria, deleta, edita, né, e procura suas tags.
Agora vamos falar também de uma parte muito importante de todos os CRMs, que é a de tarefas, né? Imagina, você está conversando com um lead e o lead falou, me chama daqui a 10 dias, e você tem que anotar aí na sua agenda, chamar daqui a 10 dias. Putz, você vai lembrar? Então, nada melhor do que ter a área de tarefas para você controlar, né, essas tarefas. E se você é gestor, você quer lançar uma tarefa para todos os vendedores, como por exemplo, é, criar relatório de vendas. Você pode simplesmente criar uma tarefa para os seus vendedores, né? Então aqui eu já até tenho um exemplo. A gente vai abrir o modal de tarefas clicando aqui nesse botão e aqui eu tenho já um filtro, né, para filtrar por todas, pendentes, concluídas e vencidas. E também eu posso ordenar por data de vencimento ou de criação, né? E clicando sobre uma tarefa, eu posso editar essa tarefa, status, nome, data de vencimento e responsável, qual dos usuários é responsável por essa tarefa, né? E também posso, eu posso excluir uma tarefa clicando aqui no lixinho, tá bom? Vou excluir essa aqui para a gente criar uma nova. Ó. Então vamos dizer que eu sou o gestor e estou criando de fato uma tarefa de relatório de vendas. Então posso dar uma descrição, vou colocar um vencimento, eu quero para amanhã, tá? Ela está com status pendente e é do Michel essa tarefa. Então, beleza, essa tarefa aqui do Michel ficou como pendente. O Michel pode vir aqui e marcar como concluída, pode excluir e pode também editar a própria tarefa. Ou eu mesmo, que sou gestor, posso fazer isso. Mas eu não queria que o Michel pudesse deletar essa tarefa nem editar. Então, você tem que trabalhar lá nas permissões de acesso, vai ser o último tópico aqui que a gente vai falar, mas tem essa possibilidade, beleza? Então aqui você cria tarefas. É importante lembrar que quando você cria uma tarefa aqui, é uma tarefa geral, ela não está vinculada a nenhum contato. Mas se você criar uma tarefa dentro do contato, aí é uma tarefa que vai estar vinculada ao contato. De qualquer forma, todas as tarefas aparecem aqui. Tá? Então, eu vou dar um passo à frente, eu vou abrir o contato e vou lá na área de tarefas para criar uma para aparecer aqui. Mas depois nós vamos passar por todas as abinhas aqui desse modal de contato para entender como funciona. Mas olha só, vou criar uma tarefa para o Michel. Então, esse aqui, ó, ligar para o Michel. Beleza? Esse cara eu preciso fazer terça-feira. Ele me pediu para ligar para ele terça-feira. Ó, cliente pediu para ligar na terça para fechar negócio. E eu vou colocar quem é o responsável pela tarefa. Nesse caso vai ser o João, tá? E vou criar. Show de bola. A tarefa foi criada para esse contato. Agora, olha que legal. Eu posso simplesmente ver essa tarefa aqui também, ó, ligar para o Michel, né? Então, aqui eu vejo todas as tarefas, independente se ela tem vínculo ou não com um contato. Beleza. Agora que a gente falou das tarefas, vamos falar um pouquinho dos filtros. Olha só. Tá vendo que eu tenho aqui essa área? Vou dar uma marcação aqui, ó, para vocês verem. Eu tenho essa área aqui da barra superior, onde eu tenho uma busca, um íconezinho de filtro e um íconezinho para ordenação. Né? A ordenação é nada mais do que controlar como os leads vão ser ordenados aqui nessas colunas. Né? Eu quero que eles sejam ordenados por criação mais recente, criação mais antigo, nome A a Z, nome Z a A, ou pela última interação dele no WhatsApp. Né? Então, eu posso fazer toda essa ordenação. O campo de busca é bem intuitivo, né? Então, se eu quero buscar um cliente que tem, por exemplo, sei lá, 84 no telefone, eu digito aqui 84 e ele já faz a busca. Ó. Tem 59 clientes nessa coluna e um nessa. Não, mas eu quero buscar clientes que tenham Gmail no e-mail. Vamos ver se eu acho alguém. Tem. Esses todos os clientes aqui têm Gmail no e-mail, né? Então, tá, apareceram aqui. Não, mas eu quero buscar clientes que tenham Michel no nome. Né? Então, esses clientes vão aparecer aqui também. Tá? Então, o campo de busca de texto busca no telefone, no e-mail e no nome. Agora, e se eu quiser fazer filtros mais avançados, vamos dizer assim? Aí eu tenho essa abinha aqui, ó, filtros avançados. Né? E esses filtros eles podem ser por status de tarefas. Por exemplo, me mostrem leads que têm tarefas pendentes. Olha, somente o Michel. Né? Então isso aqui é muito bom para o dia a dia, né? Para você ver quais tarefas que você precisa concluir, quais estão vencidas. Né? Agora me mostra leads que têm tarefas pendentes e tarefas vencidas. Eita, ninguém.
Então vamos tirar esse filtro de vencidas aqui. Vamos fazer um negócio, olha só. Vamos pegar essa tarefa, que é do Michel, e vamos colocar o vencimento dela para, sei lá, sei lá, outro dia aí que passou. Automaticamente ela fica como vencida, porque o vencimento passou e ela estava como pendente, né? Então agora nesse filtro aqui a gente pode filtrar por tarefas vencidas, ó. E aí a gente tem o lead que está com a tarefa vencida. Temos também filtro de tag, né? O filtro de tag você pode escolher várias tags. Vamos escolher essa e, sei lá, essa. Aí você pode escolher o operador. Eu quero leads que tenham as duas tags, é o i. Qualquer uma das tags é o ou. E não tem nenhuma das tags que eu selecionei é o não, tá? Então ele pode ser um filtro inclusivo, exclusivo ou totalmente exclusivo, que é o não, tá bom? Temos então esse filtro de tags. E podemos também filtrar por data de criação. Por exemplo, me dê todos os leads que foram criados até dia 25 de fevereiro. Tá? Aí aqui eles me deram 433, 4, 2 e 2. Legal. Tá, mas eu quero os que foram criados entre 17 e 25 de fevereiro. Mudou, agora só temos 4 aqui e 1 aqui. Né? Então, esse aí é o filtro de data de criação. Vou limpar aqui e vamos para o último, que é bem interessante. Você pode filtrar pelos filtros de campos personalizados. Lembra que eu criei aquele filtro de percentual de gordura? Eu posso vir aqui e falar, eu só quero clientes que tenham até no máximo 8% de gordura. Vou filtrar aqui os magrinhos. Então vou aplicar, ó, ninguém, não tem ninguém com 8% de gordura. Então, beleza. Vamos mudar aqui e vamos apagar o filtro. Mas eu posso filtrar por todos os outros campos personalizados que eu criei. Ó, o campo de peso, ó, clientes que têm até no máximo 100 quilos. Tem alguém? Não, também não tem ninguém. É porque eu acho que eu não preenchi isso para ninguém, mas o filtro aqui vai funcionar de acordo com os dados preenchidos para cada lead ali, tá bom? E o mais legal, obviamente, é que você pode combinar. Então imagina a quantidade de filtro que você pode fazer. Você filtra de tarefa vencida, que tem a tag tal, que foi criada até data tal, né? E que tenha no máximo 5% de gordura. Todos esses filtros funcionam juntos e depois que você preencher, basta clicar aqui em aplicar filtros que eles vão ser aplicados para a sua lista aqui de contatos. E para limpar os filtros, basta você abrir aqui a opção de filtros e clicar em limpar filtros, beleza? Então, essa é a parte dos filtros e da busca, e esse filtro e essa busca refletem em todas as views também, tá bom? Então, é bem legal você explorar aqui e usar outras views se você quiser, junto com os seus filtros, né? Então, sei lá, tô olhando para o público frio aqui na view de funil, mas eu quero ver só quem tem o número 84 no telefone. Beleza? Ó, 59, né? Então, assim a gente consegue ver melhor e usar o máximo que o sistema pode oferecer aí das funcionalidades combinadas. O nosso próximo tema agora é para falar da nossa funcionalidade Neural Flow, beleza? Que é essa funcionalidade aqui. Vamos voltar para a view Kanban e vamos entrar aqui já no Neural Flow. Pessoal, qual o conceito do Neural Flow? Primeiro eu vou falar o conceito e depois eu vou explicar esse conceito com um exemplo. Tá? O conceito é o seguinte: o Neural Flow é uma programação de cadência de mensagens que serão enviadas, mensagens prontas, né, que serão enviadas para determinados contatos, né, com um intervalo de tempo definido. Esse é o conceito técnico. Agora vamos para a prática, por exemplo. Imagina que eu conversei com esse lead aqui, ó, que está no público frio, que é o contato hacker, tá? Conversei com um contato hacker aqui e ele falou assim comigo: cara, é o seguinte, por enquanto eu não estou interessado, não. Depois a gente volta a conversar aí. Né? Não estou convencido aí de que sei lá, que o produto funciona. E aí eu, como vendedor, analisei aqui e pensei: poxa, ele ainda não está pronto para comprar. Eu vou alimentar ele com umas provas sociais do meu produto, né? Com os antes e depois, enfim, com depoimentos de clientes que estão satisfeitos do produto e vou esquentando ele dessa forma. Então daqui uns 5 dias eu coloco ele
Eu mando uma mensagem para ele, vamos dizer assim, né? E aí fica aquela tarefa, né? Poxa, daqui a 5 dias eu tenho que lembrar de mandar a prova social para esse cara. Porém, eu lido com 500 leads e além desse, eu vou ter que lembrar de outros 400, né? Então, vai ficar um pouquinho complicado para mim. Então, por que não já deixar programado uma sequência de mensagens para esse contato, né? Então, é exatamente isso que a gente faz no Neural Flow. Deixa uma sequência de mensagens com intervalo de tempo definido programada, né? Então, vamos começar com a criação de um flow, né? Clicando aqui em novo e não dá para eu falar de criar um flow se eu não falar de criar os templates que esse flow dispara, né? Então, eu vou deletar aqui esses templates, ó. Deletei todos eles e vou começar do zero. Então, vamos dizer que quero criar um template. Criar um template e vou falar que o nome da mensagem é prova social 1, por exemplo, tá? Ele é do texto e eu posso selecionar uma categoria pré-pronta aqui. Vamos dizer que é ausência, informação, venda, follow-up. Follow-up, a categoria que eu quero colocar ele. Beleza. E agora vai para o conteúdo da mensagem. E aí você escreve o que você quiser. Pode ser imagem, pode ser áudio, pode ser arquivo. Se for imagem, você vai subir aqui o, o arquivo, né? Aqui, por exemplo. Então, sem problema algum. Mas eu vou deixar como texto aqui para ficar mais fácil. E você pode compor a mensagem da forma que você quiser. Então, veja só os resultados do João com o nosso produto. E o mais legal aqui é que você pode usar o atalho barra ao contrário para puxar variáveis. Ó. Então eu quero variável do nome do contato, tem aqui. Eu quero variável de qualquer campo personalizado, tem aqui. Então você pode simplesmente escolher diversas variáveis para usar aí, né? E assim, compor sua mensagem de template. E você pode escolher se essa mensagem ela é visível para todo mundo da empresa ou se ela é uma mensagem mais particular sua, que só você vai usar. Né? E aí você escolhe aqui no pública ou visível. Vou deixá-la como pública essa aqui, tá bom? Ó, então o meu template foi criado, né? Eu posso editar esse template, né? Então, sei lá, vou colocar mais variáveis aqui, ó, por exemplo. Ó. Eu quero também colocar aqui. Lembra que eu criei um campo de gordura, porcentagem de gordura? Opa. Eu posso pegar esse aqui, ó, porcentagem de gordura, eu posso colocar aqui também, né? Então qualquer campo personalizado pode ser variável, nome, e-mail, telefone do contato e também dados de data, né? Tem aqueles dados de data, data atual, hora atual e coisas do tipo. Então você pode usar essas variáveis aqui. Vou deixar essas aqui nesse template só para a gente ver e você pode salvar aí seus templates com essas variáveis. Então vamos deixar esse template aqui. Posso excluir e editar ele, como eu mostrei. Eu vou criar mais um qualquer aqui, ó. Teste 2, tá? E vamos colocar um de imagem aqui, só para a gente ter a experiência de subir aqui um arquivo. Ó. Vou colocar uma imagem qualquer aqui, tá? Uma imagem teste aqui. E beleza. Não vou colocar nenhum texto, vou deixar ela pública. Então agora eu tenho dois templates. Show de bola. Agora que eu falei dos templates, vamos falar então dos flows, né? Então esse flow, eu vou chamar ele de envio de prova social. E vou falar, bom, primeiro eu quero mandar esse template aqui, ó. Vou começar mandando esse aqui. Beleza. Depois eu quero mandar esse aqui. Ah, e qual intervalo eu vou dar entre esses dois envios? Ah, eu vou mandar esse aqui dia 2 dias, ó, 2 dias depois desse aqui. E assim vai, você pode construir diversos templates e colocando aqui, pode repetir, apesar de não ser adequado, mas você pode repetir o envio, né, de uma mesma mensagem. Né? Então depois de, sei lá, 5 horas eu vou mandar de novo a mesma mensagem. Não faz muito sentido, mas você pode, tá bom? E aí você vai construindo aqui, ó, arrastando, tá? E construindo seu flow da forma que você achar mais adequado, beleza? Então aqui é dessa forma que você constrói o flow
a sequência de mensagem e os intervalos. Agora, o interessante é ver que a gente tem duas configurações aqui. A gente tem o trigger de entrada, é como que o lead vai começar a receber essas mensagens, e temos também as condições de encerramento, ou seja, como que o lead vai parar de receber essas mensagens. Tá? Então, vamos seguir nosso exemplo ali. Eu quero que eu tenha a opção do lead entrar somente manualmente nesse flow, né? Então, eu vou colocar ele aqui só de forma manual. Dessa forma, nenhum lead vai entrar de forma automática, vai precisar da atuação de um humano, né, para inserir o lead dentro do flow, né? Ou eu posso selecionar ao entrar numa coluna, né? Então, vamos dizer que eu quero que todos os leads que entrem na coluna público frio já automaticamente tenham esse flow ativado. Então, eu posso clicar aqui. Uma coisa importante é que esse trigger de entrada ele só serve para os leads que são movidos de uma coluna para outra. Se o lead já nascer em uma coluna, ele não entra no flow por essa regra, né? Esse que é o alerta que eu estou dando aqui. Por quê? Para que você não tenha, por exemplo, na sua primeira coluna, os leads são criados ali. Todos os leads criados vão receber de cara um flow, né? Isso pode flodar, vamos dizer assim, a caixa aí de mensagem do seu lead e causar problemas aí de reputação, de spam, de banimento, né? Então não é a intenção. O outro gatilho, além de entrar na coluna, seria o ao receber tag. Então eu posso falar, olha, qualquer lead que receber a tag 1231 ou a tag 1231000 vai entrar nesse flow automaticamente. Tá? Então você pode também fazer essa configuração. Ah, não, tem que ser as duas tags? Pode ser também. Então qualquer lead que receber as duas tags vão entrar nesse flow. Beleza? Então aqui são as três opções, então, de como o lead entra dentro do flow. Observe que manual é só se você fizer manualmente. Esse aqui é só se o lead for arrastado para a coluna selecionada. E esse aqui é se ele receber as tags. Mas, mesmo estando com essas duas opções aqui, ó, na entrada de coluna e no recebimento de tag, você continua podendo inserir manualmente leads no flow, ok? Então eu vou deixar nesse caso aqui manual e temos aqui agora a condição de encerramento. Quando que o flow vai parar de ser enviado para esse lead? Você tem que definir isso manualmente ou se o contato responder, reagir a qualquer uma das mensagens do flow, ele já vai parar sozinho. Muitas vezes a gente vai usar esse aqui, né? A gente colocou o lead num flow de, sei lá, de oferta. Aí o lead reagiu a essa oferta, tipo, quanto custa? Então não faz sentido geralmente a próxima mensagem do flow, porque vai falar de novo de uma oferta, sendo que ele já se interessou na primeira mensagem, né? Então a gente pode colocar aqui para o lead sair automaticamente do flow quando o contato interagir com o nosso WhatsApp novamente, tá bom? Então aqui é a condição de encerramento que eu acho mais adequada, porém, se você quiser que só se encerre manualmente, ou quando acabar o flow, né, você pode deixar aqui em manual, tá bom? Beleza, vou salvar o flow, e a gente vai ver que ele aparece aqui, ó, envio de prova social, né? Trigger manual, saída é baseado em interação, e ele tem 3 etapas, ó, representando aqui também as 3 bolinhas, e clicando em cima dele, não tem nenhum contato dentro desse flow. Beleza? E um detalhe também legal da área de templates Neural Flow, que acabou passando batido, é essa parte que você pode fazer um preview, ó, da mensagem que você criou aqui no template, tanto aqui quanto aqui, né? Então isso facilita para você ver, deixa eu ver qual mensagem que esse flow está enviando. Tá, é essa mensagem. Não é essa mensagem, é essa. Beleza? Então usem aí também esse preview, tanto aqui passando o mouse em cima dos templates, quanto aqui nos bloquinhos do próprio flow. Então eu quero inserir o Michel aqui no flow manualmente. Ó. Vou marcar o Michel, vou clicar aqui em Neural Flow, ó, aqui embaixo, nessa barrinha que abriu, e vou inserir o Michel no envio de prova social. Ó. Pronto, o Michel foi inserido, já abriu aqui o modal de flow e me mostra já que eu estou aqui dentro do flow.
né? Da mesma forma, eu vou remover aqui, ó, vou me remover do fluxo. Eu poderia pausar, tipo, ó, só dar uma pausa, não envia nada para ele não. Ou, não, remove ele mesmo. Remove ele do fluxo, é melhor. Beleza. Vou mudar o trigger, vamos colocar ele aqui para ao entrar na coluna, ele está vou colocar aqui em novos contatos. Tá? Quando entrar nessa coluna novos contatos, eu quero que o lead entre no flow. Né? E aí eu vou vir aqui e vou arrastar o Michel para novos contatos, certo? Se eu vier aqui em Neural Flow agora, eu espero que o Michel esteja aqui no Neural Flow, porque ele foi arrastado para a coluna que era o meu trigger, tá bom? Então, essa aí é a forma de inserir leads nos flows. Agora que a gente já tratou de como inserir os leads no fluxo, a gente vai falar de remover eles, né? É bem intuitivo, você pode remover individualmente ou remover todo mundo que tiver dentro desse fluxo. Da mesma forma, você pode pausar para que ele não receba a próxima mensagem ou retornar para que ele receba a próxima mensagem. O legal é que aqui te dá uma previsão de quando ele vai receber, né? E depois que ele recebeu, essas linhazinhas aqui esse caminho, né, vai se preenchendo como se fosse uma timeline e você tem real noção de onde o lead está parado e o que ele está aguardando, né? Aqui também a gente tem uma definição da próxima mensagem que vai ser enviada. Beleza? Então, esses aqui são os Neural Flows. Dá para fazer coisa demais, né? Dá para ter muita ideia boa aí, né, de cadência de mensagem para os leads. Então, agora vamos para o nosso próximo tópico aqui, que é a importação de contatos. Ó, vou remover esse lead do Flow e vamos lá para importação. Pessoal, para importar contatos, basicamente, você vai clicar aqui e clicar em importar contatos. Olha só que legal, tem uma guia aqui em PDF, então não deixe de ver essa guia, tá bom? Você baixa ela aqui, ó, e vai ver exatamente o que fazer, quais campos usar, né? Mas eu vou te explicar aqui, basicamente, como fazer. Primeiro você tem que preparar a sua planilha, né? Então você vai preparar uma planilha em Excel com os dados dos seus clientes, né, que você quer importar, né? E você vai selecionar essa planilha. E o legal aqui, ó, quando você abrir para download, é que você pode selecionar a planilha XLS, XLSX, CSV, enfim, qualquer formato, com qualquer formato de coluna. Isso que é o legal. Então, vamos dizer aqui que eu vou pegar, sei lá, eu tenho uma planilha aqui, ó, que chama exportação, e aqui ele abre um mapeamento. O sistema, ele é inteligente, ele já rastreia o nome das colunas do seu arquivo de Excel, da sua planilha, e tenta fazer um match já automático com os campos do sistema. Então, aqui à esquerda a gente tem os campos do sistema. E aqui à direita a gente tem a opção de fazer um match do campo que você quer preencher no sistema com a coluna do Excel que a gente identificou. Então, por exemplo, no meu Excel tem a coluna nome, então o sistema já identificou. Né? Mas eu poderia mudar se o sistema tivesse identificado errado. Não, aqui não é o nome, é o, sei lá, é o campo origem, né? Mas não é o caso. Então é nome mesmo. Né? Então o sistema já identificou telefone, e-mail, ó, detalhes, ele foi lá e puxou a observações. Né? Agora, por exemplo, aqui, ó, etiquetas, ele identificou data de nascimento, gênero, não, gênero não, mas origem ele mapeou, né? Agora vamos dizer, ó, campos personalizados, percentual de gordura, ele não achou nada lá na minha planilha. Vamos dizer que na minha planilha tem uma coluna, sei lá, que sei lá, vamos dizer que tinha, né, nessa planilha não tinha, né? Mas vamos dizer que tinha uma coluna lá que é onde eu salvei o meu percentual de gordura. Vamos dizer que é essa coluna de e-mail aqui. Tá? Então, eu posso simplesmente falar, ó, é o e-mail. É a coluna de e-mail que está salvo o meu percentual de gordura. E aí, assim, você faz esse mapeamento e não tem, então, todo aquele problema de ter que fazer a planilha de um jeito específico para funcionar, né? Então, é legal observar também que o campo de tags, você pode colocar várias tags, né? Então, você põe lá nessa coluna de tags várias tags separadas por vírgula e o sistema vai automaticamente criar essas tags se elas não existirem. Se elas já existirem, o sistema vai simplesmente atribuir as tags ao usuário, ao contato, né, criado ou atualizado. É importante
também esse ponto. Se você estiver subindo uma planilha que o contato já existe no sistema, ele não vai ser criado novamente, ele vai ser atualizado, tá bom? Com esses dados aqui. Então vamos lá para o próximo. Ó, aqui ele vai te falar em qual coluna você quer importar. Ah, eu quero importar todo mundo em clientes. Tá? E aqui ele vai te dar um preview, ó, do que ele achou lá, né? Nesse caso, minha planilha só tem 2 contatos, então vou importar. E pronto, a importação concluída e ele já me informou, ó, não criamos nenhum contato, eles foram só atualizados, porque esses contatos já existiam. Né? Mas aqui ele vai te dar um overview do que aconteceu. Ó, de 1.000 contatos que tinha na sua planilha, 10 foram inseridos e 990 foram atualizados. Né? E aí, concluir, você vai ver que esses clientes já vieram aqui para clientes, né? Provavelmente eles estavam em outra coluna. Então, a importação é muito simples e aqui a gente tem, legal, essa explicação, que ele fala exatamente de cada campo que você vai ter como possibilidade para você formatar a sua planilha direitinho, né? Aqui, olha só, os campos personalizados, como que é, você tem que formatar isso no Excel, né? Ó, nome, telefone, e-mail, enfim. Aqui ele te dá um mapa de como você fazer sua planilha direitinho para não dar problema. E aqui umas observações. Ó, o limite de importação é 50.000 contatos. Contatos com o mesmo telefone são atualizados. Tags podem ser enviados separados por vírgula. Enfim, tem umas regras aqui. É bem legal você ler essa guia de importação de contatos, tá bom? Então, importação de contatos super facilitada e explicada aí para todos. Agora, chegou a hora de falar das famosas ações em massa. Né? Ações em massa, pessoal, tem muitas disponíveis aqui, tá? Eu vou passar por cada uma delas e elas podem ser feitas em diferentes locais do CRM. Então vamos falar aqui, primeiro, das ações em massa, aqui, ó, nesse menu geral. O que essas ações em massa, ó, exportar, atribuir tags, criar campanha e inserir em Neural Flow e excluir todos os contatos, elas vão fazer isso com quais contatos? Com todos os contatos que estão ativos no filtro atual. Então, se eu não tenho nenhum filtro, isso aqui vai fazer a ação em massa com todos os meus contatos. Eu tenho 809 contatos, então, se eu exportar aqui nesse caso, 809 contatos vão ser exportados. Mas vamos dizer que eu tivesse filtrado aqui para só clientes que têm MICH. Então, eu tenho só 2. Então, essas ações aqui em massa já passam a acontecer somente nesses clientes filtrados. Tá? E isso vale para os filtros avançados também. Tá bom? Então, essas ações em massa vão refletir exatamente no mesmo filtro que foi feito aqui com os clientes. Então, vamos falar de quais ações eu posso fazer em massa. Eu posso exportar, como eu já mostrei. Né? Quando eu clicar em exportar, ele vai mandar para a fila de exportações. Ó, você viu que essa exportação que eu criei, ela foi já concluída. E aí eu posso baixar em CSV ou XLS a exportação de contato, tá bom? Vou baixar aqui em XLS, ó, só para abrir para vocês verem. E aqui temos então, olha lá, o nosso XLS que eu exportei meus 800 e tantos contatos lá com todos os dados disponíveis, beleza? Agora vamos falar da atribuição de tags. O nome já diz, né? É para eu dar tags para os contatos filtrados ou para todos os contatos. Então, vou pegar aqui e falar, ó, o Michel e a MBeauty precisam receber a tag Belo Horizonte. Vamos a Belo Horizonte aqui, ó, Belo Horizonte. Beleza. Aí eu atribuo a tag, então o Michel e a MBeauty agora tem a tag, ó, Belo Horizonte. Beleza? Já o criar campanha é uma ação bem legal. Imagina que você fez um filtro aqui, sei lá, DDD 31. Eu quero fazer uma campanha para todo mundo que tem o DDD 31. Então, basicamente, se eu fizer isso aqui, eu estou seguro. 55, que é o número do país, e 31 é o DDD. Né? Tá, eu quero fazer uma campanha para essa galera toda. Eu venho aqui e clico em criar campanha para 771 filtrados. Ele vai te pedir uma tag. Para criar uma campanha, você tem que criar uma tag. Então, eu vou falar campanha DDD 31, beleza? Vou criar essa tag, ó.
e ele vai automaticamente abrir o modal de criar campanha para que eu dispare uma campanha para esses clientes. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como criar uma campanha, porque já tem todo um treinamento sobre isso lá na área de campanhas do sistema. Então, você pode navegar aí para a área de campanhas para fazer esse teste, tá bom? Bom, agora a última, temos a ação de inserir em flow, né? Então eu posso pegar todo mundo que eu filtrei e inserir em algum flow, por exemplo. Vou inserir todo mundo em prova social. Olha, atenção a esse alerta aqui, né? Você não vai querer colocar 1.700 pessoas de uma vez dentro de um flow, né? Porque todo mundo vai receber nos próximos 5 minutos a primeira mensagem e isso vai gerar provavelmente uma detecção de spam aí por parte do seu WhatsApp, né? Então não faça isso, faça em lotes, faça com responsabilidade, né? Mas tem essa possibilidade de inserir no flow em massa. E também eu posso excluir todos os contatos filtrados. Tem mais uma ação em massa que não tem disponível aqui, tá? Mas ela está disponível aqui, por exemplo. Eu posso mover todos os contatos que estão na coluna cliente para uma outra coluna. Então, vou mover todo mundo para público free. Então, eu movi, né? Então, todos os clientes, todo mundo que era cliente agora foi para o público free. Pessoal, além de mover aqui nos menus de coluna, eu posso fazer todas as mesmas coisas que eu fiz aqui no menu, porém, para os leads que estão nessa coluna, né? Então, sempre que eu quiser fazer alguma coisa com todos os leads dessa coluna, eu venho aqui e faço, ó, mover, exportar, atribuir, criar campanha, inserir em Neural Flow, excluir todos os contatos, tá bom? Então, as ações em massa das colunas, elas são as mesmas do que as ações em massa aqui do menu geral, porém, com uma adição do mover todos os contatos que você consegue fazer nas ações em massa de colunas. E lembrando, você pode fazer essas ações aqui em qualquer uma das views, tá bom? É o mesmo menu. E por último, o terceiro lugar que você consegue fazer ações em massa é selecionando contatos individualmente, né? Eu quero pegar esses 5 contatos aqui e fazer alguma coisa com eles. Então você tem aqui embaixo a barra de ações em massa, que basicamente tem as mesmas opções do que os menus, né? Você pode excluir todos, mover, atribuir tags, exportar, criar campanha ou inserir no Neural Flow os contatos que você selecionou aqui, beleza? Então essas aí são as ações em massa. Então você pode fazer exportação, importação, mover, atribuir tags, criar campanhas, inserir em Neural Flow, excluir, tudo em massa, facilitando aí como você maneja seus leads no dia a dia. Agora nós vamos para a parte mais importante do CRM, que é dentro do contato, o que a gente consegue fazer, né? Então, agora que a gente já sabe de tudo que existe no CRM, a gente vai ver como isso tudo interage com o contato, né? Então, eu vou entrar aqui no Michel, ó, e eu vou ver. De cara, eu tenho minha aba de dados. Aqui eu posso colocar nome, o telefone eu não posso mudar, né? Mas o telefone está aqui. Aí tem os dados de e-mail, origem, nascimento, valor da oportunidade, né? Esse valor aqui, ó, vou colocar aqui 50 mil, é o valor que compõe essa soma aqui, ó. Então, se eu tiver dois leads de 50 mil, aqui vai aparecer dos 100 mil, né? Então, basicamente isso. É para você entender qual que é o potencial que você tem parado ali naquela coluna, né? Basicamente isso. E aqui você pode também mudar a coluna, aqui através do modal, né? E agora a gente vai aqui para a aba de campos personalizados. Lembra aqueles campos que eu criei personalizados? Pois é, aqui a gente vai preencher todos eles se a gente quiser. Então, ó, por exemplo, o Michel tem 100 quilos. Michel tem 5% de gordura. Michel, esse aqui é do tipo escolha única. O Michel tem, tem preferência de vir todo dia na academia. Michel conheceu a academia dia 5 de janeiro de 2000. O Michel conheceu pelo Google, né? E o telefone do financeiro do Michel é o 31 9999, enfim, você pode preencher qualquer coisa aqui, né? Então, aqui são os dados personalizados. Agora vamos falar um pouquinho dessa abinha aqui de tags, né?
Não tem muito segredo, basicamente aqui são as tags que o cliente tem e você pode manejá-las aqui, ó, tirar, remover, né? Você tá vendo que eu estou apertando no xizinho, né? E pode adicionar colocando aqui qualquer tag, buscando qualquer tag que você queira, por exemplo, 9, já, todas essas aqui ele já tem, mas eu vou clicar numa qualquer aqui, ó, CrossFit, eu vi aqui, CrossFit. Coloquei a tag CrossFit, quando eu salvar essa tag nova, né, essa nova composição de tags vão ser salvas aí nesse contato. E olha que legal, aqui a gente tem uma galeria de arquivos. Imagina, você fez uma proposta em PDF para o cliente, você fez esses arquivos aqui são antigos, deixa eu deletar eles aqui, porque eles não estão mais salvos, foram tudo teste, né? Mas imagina que você fez uma proposta nova para o cliente em PDF, você enviou essa proposta para ele, né? Você pode vir aqui salvar. Ou então, o cliente te mandou os dados, o documento dele, alguma coisa que é importante você salvar. Você vem aqui, ó, envia arquivo. Ao clicar em enviar arquivo, ele abre a coisa para upload e você pode simplesmente anexar. Vou colocar uma imagem qualquer aqui, tá? Mas ó, tá enviando a imagem e agora já temos aqui, ó, uma imagem e você pode colocar, por exemplo, a CNH do cliente, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Mas você pode fazer isso. E se você tiver muitos arquivos, você pode mudar essa view aqui da galeria para ela ficar mais colapsada, né? E você vê mais arquivos de uma vez só, tá bom? Então aqui você pode colocar bastante arquivo aí do seu contato. Agora vamos falar de automações, tá? Essa aba de automações é importante, vou tratar dela com vocês. Pessoal, na aba de automações, a gente vai controlar tudo que tem a ver com automação, coisas automáticas que acontecem aí com o sistema, de transição, de deixar a IA conversar ou não com o lead, né? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho é, o assistente de atendimento pode interagir com esse contato? Sim ou não? Essa é a primeira parte, tá? Contexto da conversa. Aqui você tem a opção de limpar o contexto da conversa com esse contato. Então é como se o assistente virtual esquecesse todo o histórico da conversa com esse contato, tá bom? Isso não significa que as mensagens vão sumir lá da funcionalidade multichat. Não. O histórico de conversa continua. Mas o que acontece é que o assistente virtual já não tem. É como se para o assistente virtual ele nunca tivesse conversado com esse cliente, né? Então use aí com sabedoria esse recurso de limpar contexto, tá bom? Aqui, olha que legal. Eu tenho também os neural flows, se esse contato está ou não em um neural flow, né? E nesse caso ele está. E aqui eu posso controlar, eu posso pausar, ó, não quero que você continue o fluxo não. Ou então eu posso retomar e também posso remover ele do flow, né? Então, aqui eu posso controlar também em qual flow que esse contato está e controlar isso. Outra coisa que eu posso fazer é escolher lá do multichat em qual status esse contato vai ficar. Se ele está no concluído, aguardando atendimento ou em atendimento, né? E da mesma forma eu posso selecionar qual que é o usuário responsável por esse contato. É o Michel? É o João, né? Enfim. E aqui, ó, eu posso selecionar também qual que é o status dele lá dentro do multichat. Você vai observar que esses status aqui, ó, em atendimento, aguardando e concluído, é o mesmo status que tem dentro da funcionalidade multichat, ok? Então você pode fazer também esse controle aqui. Tudo isso na aba de automações. Agora vamos falar das tarefas. Nós já falamos dela ali, mas basicamente aqui você cria e vê as tarefas específicas desse contato, né? Então você não vai ver aqui tarefas que não sejam desse contato. E aí, sem muito segredo, você pode criar tarefas, né? Colocar a data de vencimento, status, descrição e responsável, como você pode também editar uma tarefa, né? Marcar uma tarefa como concluída e excluir uma tarefa, se você desejar, tá bom? Aqui nós temos as notas do cliente. Então, basicamente, vou deletar essa aqui, ó. Vou deletar essa aqui também. Nós temos aqui a opção de deletar, de criar notas para esse contato. Por exemplo, ó, cliente elogiou muito a empresa. Por exemplo, um exemplo qualquer aqui. Então você criou uma nota para esse contato, você pode deletar e excluir essa nota, tá bom? Ó, editar também, excluir e criar novas notas. Então essa é a área de notas do contato. Aqui, olha só que legal, você vai ver todos os eventos que esse contato tem
dentro do sistema, que já é uma integração com a nossa área de calendário, com a nossa funcionalidade de calendário. Olha que legal, esse cliente já tem um evento marcado na agenda manutenção Samsung, aqui é um teste óbvio, né? Mas aqui está a data do evento dele, né? E você pode, aqui ó, as notificações estão ativas para esse evento, né? Você pode editar o evento, ó, você pode excluir o evento e pode criar um novo evento para esse contato. Ó. Vou marcar na agenda que eu tenho lá ó, de manutenção Samsung um novo evento para esse contato, visita à loja, por exemplo. E aí você pode criar aqui um evento qualquer, ele vai lá no dia 13, vai começar, sei lá, 10 da manhã, opa, 10 da manhã e vai terminar 10h30, beleza? E aí você pode deixar as notificações ativas ó, e criar esse evento. Esse evento vai aparecer lá na agenda, na área de calendário né, do sistema. Então é uma integração aí com a área de calendário. E, obviamente, você pode deletar também o evento e editá-lo, beleza? Quase por último aqui, interações. Interações é uma área para você registrar interações que você faz com o cliente. Né? É como se fosse uma nota, mas é um pouco diferente que você pode dar um responsável. Quem que fez a interação? Quando que foi essa interação? Né? Então, sei lá, por exemplo, ó, Michel Faria, eu vou colocar aqui ontem às 10 da manhã, vou colocar aqui, ó, visitei o cliente e ele me recebeu muito bem. Falamos de X, Y e Z, né? Então, bom, nesse caso aqui eu estou usando um exemplo de alguém que vai pessoalmente no cliente, mas a interação poderia ser uma ligação. Ó. Liguei para o cliente, ó, né, liguei para o cliente e ele me recebeu muito bem. Ou então até mesmo, conversei no WhatsApp, conversei hoje no WhatsApp com o cliente. Né? E aí você dá um resumo aqui dessa interação que você teve. Ah, mas no WhatsApp já está registrado? Tá, está registrado no histórico, mas por que não fazer uma interação mais resumindo tudo que aconteceu, colocando o seu feeling né, aqui como atendente, como vendedor, né? Então, essa aqui são as interações, né, nessa aba de interações você consegue não só criar, como também editar, excluir né, uma interação já existente. Pessoal, agora nós vamos para o grande finale, estamos acabando aqui, mas não menos importante é a timeline. Pessoal, a gente preparou isso aqui com muito carinho, porque a timeline ela reúne tudo o que aconteceu do lead dentro do nosso sistema desde o início. Né? Então, é uma forma muito legal de você ter uma visão geral de toda a jornada que o lead passou aqui dentro. Né? Então, aqui você vai ter tem até umas categorias aqui. Ó. Mas basicamente, ó, lead criado, aqui são coisas da funcionalidade Neural Sales, ó, transição de etapa, quando você muda ele de coluna, quando tem uma reunião para ele, tá vendo? Ó? Quando foi registrada uma interação, né? E aqui você vai conseguindo ver tudo. Ó. Então aqui tem várias interações registradas. Aí depois, ó, ele mudou de coluna, mudou de coluna, entrou num flow, concluiu o flow, teve a interação, né? Então, olha só, pessoal, você consegue ver de fato tudo o que aconteceu com o lead, o histórico dele no sistema. Olha só, concluiu uma tarefa, ó, um vendedor concluiu uma tarefa para ele, entrou no flow, tarefa criada, ó, teve uma tarefa criada, né? Então, assim, é uma timeline completa do lead. E você pode filtrar aqui por categoria. Ah, eu quero ver só referente a flow. O que aconteceu com esse lead? Ele entrou no flow tal, concluiu. Entrou nesse, concluiu. Entrou, concluiu. E etc. Ah, ó, foi cancelado o flow. Né? Então, temos aí também esse filtro aqui por cima. Não, quero ver só eventos. Quero ver só coisa do Neural Sales. Só tarefas. Só coisas que dizem respeito ao multichat. Né? Tipo transferência de dono, de coluna, de etapa ali. Né? Então é isso, essa timeline te dá toda a história do lead aqui dentro do sistema. E também aqui vamos ver que a gente pode exportar a nossa relatório do cliente. Todos esses dados que estão em todas essas abas, eles saem aqui nesse relatório. Olha só que legal. Sai a foto, sai os dados personalizados, sai as tags,
os arquivos que você anexou, inclusive dando para você clicar e ver o arquivo, né? Enfim, tudo. E também ó, interações, eventos, notas, tarefas, inclusive ó, timeline, né? Você consegue, aquela mesma timeline ali, você consegue ver ela em forma vertical, porém em forma não visual, né? Mais escrita, né? Então é um verdadeiro dossiê aí do lead dentro do sistema, beleza? Então aqui a gente encerrou o modal de contatos, né? Não podemos encerrar sem falar dos botões aqui. Se eu quiser simplesmente fechar, eu posso ou clicar aqui fora ou clicar em cancelar, né? Mas também, se eu quiser salvar o que eu mudei aqui, né? Por exemplo, ó, Michel Faria, se eu quiser salvar, eu clico aqui, né? E se eu quiser excluir esse lead, eu posso vir aqui e clicar em excluir, tá bom? Um outro ponto é, aqui você vai ver que no cardzinho do lead eu vejo as tags, o telefone, o e-mail, o nome. Aqui é a área de tarefas. Então aqui se eu clicar eu sou direcionado direto para as tarefas desse lead. Se eu tiver com tarefa vencida, por exemplo, ele vai me jogar aqui um alertazinho, tá vendo? De tarefa. Eu posso ir direto para a timeline, clicando nesse iconezinho aqui. E agora já, depois de modal de contatos, o último tema aqui dentro dessa tela é de ver o chat desse contato. Eu posso conversar com ele no WhatsApp aqui. Então eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e abrir a conversa com esse lead e mandar, opa, né? É a mesma conversa que você vai ter ali no multichat, você pode ter por aqui, né? Por isso que somente quem tem a funcionalidade multichat contratada consegue acessar o chat aqui pelo CRM, tá bom? Basicamente, você pode ter uma conversa, ver o histórico de conversa com o lead todo aqui através do próprio CRM. Por último, agora sim, o último tema desse vídeo são as permissões de acesso. Pessoal, muita coisa pode ser feita no CRM, vocês concordam? Porém, todo mundo pode fazer tudo? Isso só depende de você, né? Então, nós vamos mostrar aqui agora, lá na área das configurações de conta, nas permissões de acesso, rapidamente vou mostrar quais são os temas que a gente pode restringir aí o acesso e limitar o acesso. Então, falando aqui agora das permissões de acesso, ó, nessa área aqui das configurações da sua conta, tem o gerenciamento de usuários, né? E aí, clicando em um usuário, você gerencia as permissões dele. Basicamente, para acessar o CRM, ele tem que ter essa permissão aqui na área de acesso aos módulos, acesso ao CRM ativada, certo? E agora, lá dentro de CRM, a gente tem diversas permissões possíveis para para as funções ali dentro do CRM, né? Assim, eu não vou ler todas aqui, todas já estão bem autoexplicativas, né? Mas vou fazer uma leitura dinâmica aqui. Você pode controlar se a pessoa acessa ou não chats, se ela pode ou não fazer ações em massa, criar campanhas ou não, criar tarefas para outros usuários ou não, exportar contatos ou não, importar contatos ou não. Enfim, inserir em flow, limpar contexto da conversa, remover de flow, transferir contato de outros usuários, transferir contato sem dono. É bem amplo aqui a gama de permissões, né? Ver contato sem dono, ver contato de outros usuários ou só os deles, né? Ver tarefas de todos os usuários, ver todas as exportações, né? E além dessas permissões que são sim ou não, nós temos ainda as permissões de criação, edição e leitura e exclusão também, né, de dados do banco de dados. Então, por exemplo, eu posso falar que o usuário ele não pode criar campo personalizado, nem atualizar, nem deletar. Ele pode só ver esses campos personalizados, né? Então, eu deixaria marcado aqui só o ler, no caso, né? Mesma coisa para as colunas. Eu não quero que meus vendedores fiquem criando colunas, então eu vou deixar eles apenas ler, fazerem a leitura, né, da coluna, né? Então, a mesma coisa contatos. Eu não quero que ninguém edite o contato, só veja o contato. Então, eu vou lá e deixo o contato somente com leitura. Ou não. Nesse caso, contato eu quero que possa criar, atualizar e ver. Mas eu não quero que delete. Não deleta nenhum contato. Então, eu vou tirar essa permissão aqui, né, de deletar. E isso tem para
tags, tarefas, notas, Neural Flow, interações, eventos, templates, né? Tudo isso controla lá que o usuário vai poder fazer dentro do CRM. É isso aí, pessoal. Grande funcionalidade, CRM completo. Espero que agregue demais no negócio de todos. Tamo junto e bora para cima.